Gravando. Então vamos nós. Hoje eu tenho o prazer de estar aqui com o Daniel Del Campo, que vai falar sobre a enfermagem. Dentro desse programa do Sereno Coach Entrevistas Profissões, nós gostamos de trazer sempre alguém que curte a sua profissão, que ama a sua profissão e que possa aqui facilitar a vida dos adolescentes, ainda mais nesse momento de pandemia. Já não basta a pressão do vestibular, do Enem. Ainda vem essa pandemia, cara, é para rasgar. Por favor, Daniel, se apresente para a nossa audiência. Olá, muito boa tarde a todos. Serena, é um prazer estar aqui, ter recebido esse convite, uma honra para mim estar aqui, falar um pouco da minha profissão, falar um pouco dessa história. E é isso aí, sinto honrado. Então, vamos lá. Vamos lá. Escolher a enfermagem foi, num primeiro momento, eu fui nascido e criado em Volta Redonda, que é uma cidade do interior do estado do Rio de Janeiro, filho de metalúrgico, mãe professora, e 3 irmãos, tudo pareando idade, saindo do 2º grau, e todo mundo precisava, né, buscar alguma coisa para se formar. Geralmente é assim, né? Porém, numa cidade do interior é muito valorizado o curso técnico, e na cidade onde você tem uma empresa que é, né, uma companhia siderúrgica nacional, e todos os filhos de metalúrgicos se transformam em metalúrgicos, eu falei assim, meu Deus, eu não me vejo dentro dessa companhia suja de graxa. Apesar de eu acreditar que o sonho do meu pai era que eu e meu irmão fosse seguir, né, essa coisa da metalurgia. Eu falei assim, meu Deus, mas eu não me vejo, nem eu, nem minha família, porque eu tinha um sonho de ser ator. Eu queria ser ator, eu queria trabalhar em novela, eu tinha, desde criança, o que você quer ser quando você cresceu? Eu falei, eu quero ser ator. Eu falava isso, né? E fiz teatro, né, em Volta Redonda, enfim, chegou um momento que você chega aqui com todos os padrões e crenças e pontos, assim, isso não é para você. Isso foi me tirado, né? E eu falei, então vamos ser alguém. E aí, nessa coisa do interior, de não valorizar, eu estava fazendo uma reflexão que dentro da minha formação isso não foi trabalhado com a oportunidade que os jovens têm hoje de falar sobre o campo da universidade, dos cursos, de você já ir namorando, né, um curso em que você vai escolher para a sua vida. E aí, isso não foi valorizado. E eu achei isso, fui buscar isso na minha memória. E eu precisei mesmo fazer uma escolha olhando para os cursos que estavam disponíveis, porque eu pensei que eu precisava fazer naquele momento um curso técnico que me desse renda também para continuar seguindo, né, a minha vida acadêmica, né, futuramente. E eu, então, foi na porta da escola, olhando para a placa na secretaria, e estava lá eletrônica, eletromecânica, eletricista, porque era tudo direcionado para metalurgia. E Claro. tinha, assim, no final, assim, técnico e enfermagem. Eu falei assim, eu acho que esse aí tem mais a minha cara. E eu fui meio que, tipo, sem saber que o universo era esse. E aí foi muito interessante, porque foi uma descoberta nos primeiros dias de aula. E eu comecei a acessar, parecia que era um download. Tudo aquilo para mim era tão fácil que parecia idiota, entendeu? Assim, parecia simples demais. Uau, que maravilha. E aí eu falei, é isso que eu quero para minha vida. E aí eu acho que preciso valorizar os professores, os mestres, os professores são, né, os grandes responsáveis para a gente poder continuar, seguir, querer seguir. E aí eu olhava para os meus professores com uma admiração de que eu falei, uau, que maravilha ser essa contribuição como eles estão sendo para mim agora. E todo aquele lugar de falar da profissão era para mim algo muito orgástico. Então eu me descobri muito no curso técnico de enfermagem. Eu não tinha ainda 18 anos quando eu me formei, então assim que eu me formei técnico e fiz 18 anos, eu consegui ser contratado. E a partir dali eu comecei a trabalhar e estudar, porque aqui não tem a faculdade federal, eu não tinha condições de fazer a faculdade federal em 2003, porque a gente não estava vivendo um momento ainda no Brasil com todos os benefícios depois, todas as facilidades de se entrar numa universidade federal. Então, eu fiz o meu curso técnico e pude pagar a minha faculdade privada, né, aqui na própria cidade, que era que é uma universidade de referência na enfermagem, né? Na época que eu fiz,
o curso ele já tinha mais de 25 anos de curso, então era um curso conceituado. E aí foi a minha história. Eu fui ser enfermeiro. Quando eu terminei a faculdade, aí eu ganhei o mundo. Que Aí a gente maravilha. foi para a vida. Mas me fala assim, na época quando você, como você acabou de falar, né, foi meio que olhando lá na tabela, olhando lá no painel, você falou, eu acho que dentro de tudo, uma coisa você tinha certeza, você não queria ser metalúrgico, né? Isso é muito legal, porque eu acho que isso é uma questão que é legal da gente explorar um pouco. Muitas vezes os adolescentes não sabem que profissão vão escolher, mas muitos deles também sabem quais aquelas que não querem escolher ou que não querem fazer. Eu acho que, às vezes, essa meio que escolha reversa também é uma escolha. Quando você fala, olha, isso aqui eu não quero, isso aqui tão pouco, isso aqui tão pouco, a coisa fica mais fácil para você poder se direcionar. Mas como é que foi assim essa questão mais da identidade com a profissão? Porque eu acho que é isso que mais os jovens estão buscando, algo que se identifica. Quando você começou o curso técnico, por exemplo, ali eu acho que já houve uma identidade. Depois fazer o universitário foi uma consequência, né? A identidade inicial foi pelo próprio conceito da profissão, né? Então, quando assim, logo no início em que se trabalha, olha, essa profissão se baseia na ciência, a arte de cuidar. Como eu era uma pessoa ligada à arte, eu falei, bom, se eu encontrar um palco aqui, eu acho que eu vou me dar bem, né? Mas era muito esse lugar da ética, da estética e do fato do cuidado, né? O próprio cuidado. Então, todo o conhecimento, né? Toda a epistemologia voltada ali naquele momento do cuidado e que aquilo foi fazendo todo um sentido que costurava, né? As relações com a vida. Enfim, eu não sei se eu tinha essa cabeça, mas naquele momento. Mas naquele momento isso me encantava. Eu olhava aquilo com um olhar assim de menino e tipo, gente, isso é muito lindo, isso vem ao encontro com o meu ser, sabe? Aquilo era como se tipo assim, eu me encontro nisso e não faria diferente, nada diferente, se hoje eu tivesse que fazer o percurso novamente, porque acho que sou muito feliz. Me fala qual que é o maior desafio em ser enfermeiro, porque é bastante, tem bastante desafios. Olha, tem um ponto de vista de ser enfermeiro que isso é uma coisa muito interessante. Hoje, né, com tudo mais, com todas as possibilidades que hoje eu posso ter de ferramentas e poder viver uma vida escolhendo de forma diferente, eu lembro que no meu primeiro dia de aula, já na faculdade de enfermagem, uma professora se apresentou e falou assim: por que vocês escolheram essa profissão? E as pessoas começaram a falar suas histórias. E aí ela falou assim, porque se vocês pensam que vocês vão ganhar dinheiro, vocês mudam de curso agora. E eu falei, meu Deus. E aí eu fico vendo hoje quanto ponto de vista, porque tem uma coisa da baixa autoestima do enfermeiro, né? Porque as pessoas falam que são aqueles que não conseguiram ser médicos, porque não consegue ainda identificar o lugar da profissão, não consegue o seu lugar na sociedade. Eu acho que a pandemia, o coronavírus, né, trouxe esse olhar para todo mundo agora da importância de todos os profissionais de saúde, mas você não se faz saúde, não se faz nenhum trabalho sem o profissional enfermeiro, que é o maior corpo de saúde dentro de uma instituição, né, hospitalar, né, trazendo para a realidade do hospital em si. Porque o enfermeiro ele atua em um campo lastro, assim, você trabalha na gestão, na educação, na auditoria, na educação permanente. Tem, assim, um escopo imenso de possibilidades em que o enfermeiro pode atuar sem ser aquela visão do hospital, porque tem um desafio muito grande das pessoas lidarem com a dor em si, com a morte, né, com todos esses processos que envolvem aí a cadeia de processo de saúde e doença. Então, quando você olha para a possibilidade de você ser enfermeiro na educação, de você ser enfermeiro na gestão, de você ser enfermeiro num processo de auditoria, de cuidar dos processos de saúde, né, que envolvem toda a cadeia de cuidado. Então, assim, essa máxima do enfermeiro, em que ele pode estar inserido dentro de uma equipe multiprofissional, produzindo cuidado, produzindo conhecimento, produzindo ciência. E essa pandemia trouxe isso, a importância
desses profissionais que algo a mais precisa motivar. Então, assim, o que faz hoje uma pessoa levantar tantas horas da madrugada para estar 7 horas da manhã no plantão, deixando a sua família, seus filhos, né? Não se trabalha no regime de plantão, não tem dia, não tem feriado, não tem Natal, não tem Ano Novo, não tem Carnaval. Então, assim, isso tudo são os grandes desafios da profissão, que está posto tanto para o enfermeiro quanto para outros profissionais de saúde que trabalham nesse mesmo regime, né, e que escolheram. Mas a enfermagem, eu acho que hoje tem uma visibilidade melhor, acho que falta um pouco mais esse reconhecimento. Há uma discrepância, sim, na carga horária, no salário, do que é desenvolvido, né, a relação de salário médico, fisioterapeuta, dentista, enfermeiro, né? Então, assim, você tem um médico hoje com um salário e você tem médico, dentista, fisioterapeuta, tudo com a mesma base de salário ali, praticamente, é o que a gente tem observado hoje. E quando a gente vai para as atribuições, né, um complementa o outro, mas ainda a nossa sociedade tem esse olhar que discrimina o enfermeiro. Eu mesmo já passei por situações em que eu estava com amigos médicos, em que a pessoa falava assim, fulano é meu amigo médico. Esse aqui é enfermeiro. Mas, tipo, tinha uma energia baixa no momento que falava que eu era enfermeiro, entendeu? E aí você fala assim, mas meu Deus, assim... e aí isso é uma coisa que você vai precisar lidar para dizer por que eu estou fazendo enfermagem, o que é que me traz aqui, qual é a minha escolha, qual é a minha participação dentro dessa profissão e como elevar, né, essa profissão tão nobre, porque quando a gente olha para a história dessa profissão é tão lindo de saber como eram escolhidos os profissionais enfermeiros, né, a dedicação e tudo que foi construído até hoje, né, principalmente no Brasil, as enfermeiras que iniciaram esse trabalho e que muitas delas estão aí velhinhas ainda hoje em sala de aula, podendo contribuir com o seu saber. Então, eu acho que são coisas que a gente precisa ainda avançar, que é a carga horária, ainda que é diferenciada, a questão do salário. Porém, isso é um ponto de vista, porque eu sempre tive ótimos salários. Como pode melhorar, né, Daniel? Como pode melhorar, né? Então, talvez tenha me faltado juízo, mas eu sempre tive excelentes oportunidades. E eu acho que é isso, né? Que você vai fazendo escolhas que tem que ser leve para a gente, no sentido de, pô, isso é compatível, eu não estou aqui me prostituindo e sendo pesado, porque tem pessoas que vivem em escalas de plantão, né? Assim, enfim, é a escolha de cada um, mas eu acho que a gente pode fazer boas escolhas e ter bons salários. Eu tive experiências, por exemplo, eu nunca podia imaginar na minha vida, e assim, as pessoas fizeram apostas, né? Porque eu fui convidado, alguém bateu na minha casa e falou, você quer trabalhar como supervisor de bordo na Petrobras? E eu fui trabalhar embarcado como enfermeiro supervisor de um navio de petróleo, o primeiro navio que perfurou pré-sal no Brasil. Que maravilha! Foi espetacular esse momento da minha vida e foi lá que nasceu o meu projeto de mestrado. E aí eu falava assim, uau, eu sou um enfermeiro que vou trabalhar de helicóptero. Que maravilha! Em alto mar! Olha, alto mar! E se eu não tivesse condições para embarcar, eu ficava no hotel 5 estrelas esperando tempo e disponibilidade, sendo pago por isso. Como pode melhorar? Que maravilha! Que coisa boa! 15 dias embarcado, foi possível estudar muito, porque lá você trabalha numa lógica de promoção da saúde e à espera de uma emergência, né? E então, assim, quando tudo estava tudo organizado, quando você promove bem a saúde, as pessoas não têm emergências, então eu passava 15 dias muito tranquilos, né? E que eu pude estudar, fazer o meu projeto de mestrado, entrar para o mestrado e pude também escolher e falar assim, meu tempo aqui já deu, o que eu precisava fazer aqui, ver essa realidade, agora eu vou dar seguimento à minha vida acadêmica. E foi um pouco isso. Então, olha só as costuras. É muito então, legal. Quando eu falo nessa relação das aventuras aí, de ter essa possibilidade, tudo veio sempre a partir de uma escolha. Eu fui fazer vigilância sanitária na Fiocruz, no Rio de Janeiro,
E no final do curso é que veio a proposta de trabalhar embarcado, na lógica de poder trabalhar um pouco essa coisa da vigilância mesmo, do processo em que você tem que ser um cuidado, porque um surto de diarreia, por exemplo, no navio, é a única condição de você parar a produção de um navio, são situações de doença. Caramba! Porque o grau de transmissibilidade é muito alto, porque as pessoas vivem confinadas dentro do casario. Então, qualquer doença que afeta os trabalhadores, você para uma produção. E o quanto que você perde naquele momento. Então, olha a importância do cuidado, assim, enquanto ciência, enquanto o olhar que você precisa ter, investigativo, o olhar que você precisa ter ali preventivo, promocional, além da saúde psíquica das pessoas. Então, esse foi um campo de trabalho assim que me ensinou muito, em uma realidade muito diferente do que a gente está acostumado, do padrão de enfermagem que as pessoas estão acostumadas, que é a atenção primária, né? que é também uma das minhas paixões, que é o nível de atenção primária pelo modelo de saúde da família, que a gente vive como política no Brasil, uma das formas, né, da gente reorganizar o Sistema Único de Saúde, trabalhar pelo Sistema Único de Saúde, reorganizando o modelo de saúde de uma cidade, do município, enfim. E o modelo hospitalar, esses são os mais conhecidos. E aí, quando você cai para um lugar, né, que você vai ser enfermeiro responsável por um navio, em que você cuida, inclusive, da alimentação das pessoas, você faz a fiscalização de como aquilo está sendo produzido, porque tudo é produzido dentro da plataforma. Então, é muito interessante, coisas que a gente não espera que a profissão pode nos proporcionar, de possibilidade. E, em termos gerais, qual seria o perfil do enfermeiro? Porque você tem um perfil de cuidado que eu acho que é seu nato. A enfermagem lapidou, mas você é uma pessoa muito atenciosa, muito carinhosa, muito presente e nos detalhes e no todo. Mas a gente vê, às vezes, enfermeiros e enfermeiros, né? Eu até posso colocar aqui a enfermagem também veterinária, que a gente também tem essa questão, que às vezes são pessoas mais grosseiras, né? Mas às vezes a gente vê mesmo no hospital alguns enfermeiros ou enfermeiras meio que sem coração, né? Aquela pessoa assim, aquela visão meio dura. É como se a pessoa tivesse uma armadura para não sofrer. E às vezes isso afasta um pouco, né? Então eu fico aqui me colocando na posição do estudante do ensino médio que tem uma tendência ou que tem uma simpatia muito forte pela enfermagem. E às vezes ela fala, puxa, mas eu sou muito durão, então eu sou muito coração mole. Será que eu vou, não vou, eu vou sofrer? Como é que é essa questão toda? As pessoas, em geral, têm muito medo, né, de colocar em risco a vida de uma outra pessoa a partir daquilo que ela não domina, do campo de conhecimento. Então, acho que perpassa muito pela questão da insegurança, quando você está quando se trata de uma relação de que algo que você possa fazer seja uma iatrogenia muito grave, seja uma iatrogenia, assim, não existe uma iatrogenia muito grave, uma iatrogenia, né, uma coisa mais ou menos, não. Tipo, não, você possa causar realmente uma iatrogenia, uma negligência, algo devido ao não conhecimento daquilo, e aí perpassa por essa coisa da insegurança que é muito claro. Mas tem um perfil que é básico, gostar de gente, né? Gostar de pessoas, de relações, de se envolver, de ter a empatia. Eu acho que a gente tem a enfermagem, especialmente, tem essa coisa do toque, né? Então, assim, como ela é uma profissão que ela trabalha com os cuidados, se você não tiver, e se você não promover o cuidado, propiciar o cuidado para que aquele corpo se restabeleça, né? Então, como que você propicia cuidado? Porque as nossas relações são de cuidado, né? Então, se você é mãe, se você tem um filho, se você não amamenta o teu filho, se você não dá comida para o teu filho, como é que fica? Ele não tem cuidado e aí você não favorece. Então, você imagina esse contexto dentro do hospital, você tendo que cuidar dele. E aí, com a ciência, ou seja, com a arte, com a técnica, com as técnicas, com as ferramentas que a profissão te dá para fazer isso. Então, eu acho que o ponto principal é você ter essa empatia por cuidar das pessoas, né? Eu acho que essa é uma grande questão. Se você olhar e falar, ó, o quanto que a minha ação pode ser definitiva, assim, para fechamento de um diagnóstico. É o médico que fecha o diagnóstico, mas é você que está 24 horas na beira do leito, que é o que a gente costuma dizer, em observação
daquele contexto, né? Das reações do teu paciente para que você possa, de fato, relatar tudo e, num trabalho de equipe multiprofissional, dizer para o médico, para o seu colega médico, né? Tipo, olha o que aconteceu nessas últimas 24 horas, o que nós podemos fazer, o que pode melhorar aqui, e aí se chega a uma conclusão. Esse final de semana, olha só, como pode melhorar. Eu sou funcionário federal. E quando começou essa pandemia, eu sou do interior e trabalho no Rio de Janeiro, um plantão 24 horas. Como pode melhorar ainda mais? As cidades ficaram bloqueadas, agora que reabriu com os decretos estaduais, né, das cidades que estão aí em instabilidade, e eu fiquei 100 e poucos dias em casa. Então, assim, eu sou um enfermeiro que não atuou ali na linha de frente no Covid, nesse momento mais duro que a gente visualizou. Mas por quê? Porque a gente ficou bloqueado para ir. Os hospitais federais, eles pagam o recurso da nossa passagem, independente de onde a gente mora, né? E ficou inviável, não tinha ônibus intermunicipal circulando. Então, esse momento, eu não trabalhei. Então, assim, então essa coisa, né, muito dura. Eu nunca pude pensar que nesse momento que o Brasil e de contribuição de estar ali, eu não estaria, né? E aí eu voltei na semana passada a trabalhar com a reabertura. E olha que interessante isso que eu estou falando, essa observação, né? Quando você faz a coisa que eu assumo meu plantão para cumprir o meu horário, ganhar meu dinheiro no final do mês, e isso não faz nenhuma diferença, né? Vai fazer diferença na sua vida, mas assim, na vida do que você está se propondo dentro da profissão, você não está fazendo nenhuma. Então, em algum momento, você vai sentir um vazio em você em sentir. Eu acho que não dá. Não dá para ficar tirando leite só me beneficiando e, tipo, não tendo essa troca. Eu recebi uma senhora obesa, há 2 semanas ela parou de andar, 10 dias sem evacuar, 6 dias sem urinar. Uau! A médica avaliou, pediu uma tomografia, passou as medicações para dor e não tinha leito, né? Essa é uma dura realidade dos nossos hospitais públicos ainda, né? E aí não tinha leito para acomodar essa mulher, então ela ficou numa cadeira recostada. E a gente espera que seja por pouco tempo, mas infelizmente ela precisou ficar internada para o parecer cirúrgico. E o parecer cirúrgico, então, avaliou que ela não tinha, naquele momento, necessidade cirúrgica a nível abdominal, pelo que a tomografia mostrou. E ela continuou sentada, até que ela falou assim, meu filho, aí é tipo assim, aquele paciente olha dentro do seu olho e fala assim, meu filho, faça alguma coisa por mim. Porque ela viu que, tipo, só a medicação que eu tinha administrado, que o médico prescreveu, não era o suficiente ali. E eu falei assim, ok. E aí você, às vezes, precisa advogar. Você precisa meio que passar pelo advogado do diabo, né? E, tipo, advogar é o quê? Eu tinha um leito que estava separado para Covid. Estava desocupado. E eu falei assim, quem é que está precisando desse leito agora? Quem é emergência agora? E eu peguei esse leito e meio ainda contra a vontade dos meus superiores. E eu falei assim, antes de eu ser profissional também, eu sou usuário desse Sistema Único de Saúde. Claro. E aí, em alguns momentos, a gente vai ter que se colocar no lugar do outro. E vai ter que se colocar no lugar como se você fosse um parente, como você agiria. E eu falei, uau! E assim, infelizmente, a gente ainda vai ter que usar de todos esses recursos e metodologias emocionais para poder saber como você vai direcionar, meio que intuitivamente também a sua prática, né? Porque a gente vai viver muitas questões no trabalho. E aí eu conversei com a médica, eu falei, que tal a gente deitar, passar uma sonda nela? E aí eu praticamente disse para a doutora, acho que vamos fazer um clister, vamos fazer um cateterismo vesical. E aí, só para resumir a história, ela tinha 6 dias que ela não urinava. Quando nós passamos a sonda vesical, vieram 2 litros de urina. Uau! A mulher estava no beijo dela, mas ela era obesa. Na avaliação não houve toque. Não houve toque.
E o que que é diferencial na nossa profissão? A gente toca o doente, né? Isso é o que todo mundo deveria fazer, todas as profissões que envolvem, que precisa buscar um sinal, um sintoma desse corpo que está trazendo, né, ali uma queixa. Então, essa é uma dificuldade em que as pessoas, às vezes, querem atuar sem o toque, sem você estar ali buscando, né, achar o que você precisa achar. Então, hoje é como se os exames falassem tudo, mas o olho no olho com esse paciente, se perdeu. Então, acho que esse lugar de o que precisa é o gostar de pessoas, é o você se envolver pelo caso, né? Sem o envolvimento, lógico, esse envolvimento em que, enfim, dentro do envolvimento técnico, científico, profissional, sem uma relação emocional, porque em algum momento da nossa vida a gente fica mesmo dividido em trazer tudo aquilo para casa, né? E isso não tem, e você é um ser humano, você não tem como você separar isso. Você vai criando habilidades de como você vai lidando com isso. Mas essa coisa de tipo assim, a gente vai acostumando, a gente vai esfriando, e eu passo a tratar e lidar o outro como algo descartável, um objeto, um corpo sem valor, sem história, sem sujeito. É. E isso é que não se pode perder da profissão. Então, a profissão ela precisa ser retroalimentada o tempo todo por esse aspecto mais humano, isso que nos aproxima, isso que nos traz ali, que viabiliza todo o processo de cura, que vai para além de uma administração de uma medicação, que vai pelo toque, pela escuta, né? Pela sua fisionomia, pela sua microexpressão, pelas suas expressões diante dos relatos. E eu Eu acho acredito que essas são as também, grandes características. eu acredito também que, de repente, até para o paciente, às vezes é muito mais fácil se abrir com o enfermeiro, que está mais próximo, aplicando a medicação, fazendo, acontecendo, do que com o médico, que às vezes ele passa ali meio que naquela ronda, né? Ele passa, é muito rápido. E às vezes ele também não tem esse olhar mais aberto e está com tantos outros pacientes. Então, acho que às vezes os pacientes se abrem mais facilmente com o enfermeiro. Sabe uma coisa que eu queria te perguntar? E para nós veterinários é muito difícil, para os médicos também, eu suponho que para os enfermeiros também. Quando você perde um paciente, como é que é a sensação? Porque para nós, quando eu fazia clínica, nossa, era uma coisa, meu dia acabava. Até eu conseguir me refazer, levava um tempo. Como é que é isso? Porque, de repente, num caso desse, agora, por exemplo, a Covid, você não teve essa oportunidade, mas, de repente, você vai pegar o pós-Covid, que eu acho que vai ser tão power e tão forte quanto o próprio, né? Sim, são 20 anos de profissão, né? Então, Legal. assim, se a gente, se a gente puder, aí acho que não dá para contar quantas pessoas a gente fez parte do processo de passagem, né? Dessa transição aí, no momento mesmo, o último suspiro, né? E é muito difícil, né? Assim, eu já vivi cenas tipo um carnaval, sábado de carnaval, todo mundo naquela euforia do carnaval e você vai para o teu plantão ali meio chateado, mas tudo bem, ossos do ofício vão embora. Quando você chega ali, você bota seu jaleco, parece que você se transforma, uma entidade baixa em você e você fala, agora eu sou enfermeiro, tô no bloco do hospital e acho que isso tudo acaba, isso tudo realmente acaba. Porque eu acho que tem isso, né? Uma força é algo que nos envolve. E você se dá conta de um bebê de 1 ano de idade chegando nos braços da sua avó, uma das cenas que mais marcou assim, a minha vida. E essa criança broncoaspirou e a família estava em festividades ali e tal. E aquela coisa de vou dar uma olhadinha como que minha neta tá, enquanto todo mundo tá ali na festa, em casa, e nessa que ela vai, a neta ela broncoaspirou. 1 ano de idade, isso é uma coisa, né, que infelizmente por falta de orientação, de cuidado, né, de poder ainda trabalhar essa parte educacional na saúde, essa criança veio a óbito e chegou. E a avó não acreditava, ela sacudia a criança. Então, assim, isso é uma coisa que acaba com você, entende? Porque você faz uma relação com as tuas crianças, né? E você faz uma relação com toda a dor naquele momento ali, que de perder um filho, de perder uma neta, né? Essa relação de uma criança que você vê que era extremamente bem cuidada, não tinha sinais de maus tratos, não era essa a questão. Foi realmente
uma situação ali, uma tragédia que aquela família estava vivendo a partir de algo que poderia ser evitável, enfim, a partir de uma educação. Mas é algo que traz para a gente, quando você observa a equipe, que aquilo muda porque causa em todo mundo essa partilha da dor. E realmente fica tudo diferente, né? Quantas vezes eu cheguei em casa e eu precisei do colo da minha família para poder compartilhar algo que a gente viveu durante o plantão. Mas a gente vai trazendo uma forma de como você pode olhar para tudo isso de uma forma natural, porém entendendo que ele é parte do processo, né, da sua profissão. E o que eu comecei a fazer? Eu comecei a humanizar esse processo, e algumas pessoas nem gostam disso lá no hospital comigo, porque quando eu estou no setor eu falo assim, e você sabe exatamente que está muito próximo, você olha as características daquele doente, você sabe que aquele corpo está se desfazendo a qualquer momento. E como seria a gente humanizar esse processo estando ao lado, segurando nas mãos, sabendo antecipadamente qual é o desejo de como esse doente quer morrer. Eu acho que fazer isso também por ele é uma coisa que é espetacular. E quando os familiares estão naquela angústia de não poder participar, porque quando você entrega um corpo, né, você entrega o teu doente, para o hospital, é como se o hospital tomasse posse e aquilo é retirado de você, que é o contrário da lógica natural do que quando a gente se tratava em casa e morria em casa com os nossos parentes, né? Então, eu tento promover o máximo que eu posso com que os familiares possam, naquele momento, ali, poder fazer parte desse processo, naturalizando esse processo como algo que faz parte da vida. E eu pude participar de momentos em que iniciou o processo ali de desenlace, e depois do desenlace, o médico ele faz, né, atesta o óbito, mas quem prepara esse corpo é a enfermagem, né? Então, nesse momento do preparo do corpo, o que é que muda ali? Esse corpo não está mais animado, mas ele tem uma história, ele tem, né? Ele tem todo um processo, ele tem todo um curso. E aí a gente começou também, toda oportunidade que eu tive sempre com os colegas de profissão, de lidar com esse momento com o momento mais bonito, com o momento mais cuidadoso, né? Assim, de respeito e também podendo ajudar no processo de muitos que não se reconhecem, né? Dentro daquilo que eu acredito. Quanto que você pode facilitar esse processo de transição dessa alma, desse espírito, com facilidade, com harmonia, com leveza. Eu estou emocionado porque eu perdi meu tio, não perdi porque a gente não perde nada, mas meu tio, há 2 semanas, faleceu e eu pude ter a honra de fazer o preparo do corpo dele. Eu sou aromaterapeuta e pude preparar o corpo dele com óleos, com cristais. E eu adoraria poder também usar esse tipo de técnica das práticas integrativas e, por que não, já que ela é uma política, os enfermeiros se apropriarem das ferramentas das práticas integrativas para humanizarem os seus processos de cuidado, as suas abordagens, porque as práticas integrativas trazem isso, um novo olhar, uma forma de você se comunicar diferente, essa que livro nenhum ensina, né? É a vida que ensina, mas as ferramentas das práticas integrativas que hoje, né, o Ministério disponibiliza uma grande lista, né? Era tão restrito e a gente pôde ter a abertura e poderemos ter ainda mais com outras ferramentas, isso facilita o processo. Então, imagina, Serena, os enfermeiros hoje poderem estar preparando os corpos com aromaterapia, Nossa, com óleos. maravilha isso, hein? Como seria isso? Como então, pode melhorar tudo isso? Então, isso melhora a aceitação e o processo também de dor do profissional, que naquele momento é um sentimento de perda, de falência do trabalho, parece ser assim. Poxa, porque tudo que se investe nós tentamos de tudo. O que quando o médico vai falar com a família, ele fala o quê?
tudo que nós podíamos fazer foi feito, não é? Mas como pode melhorar? Como você humanizar esse processo ainda mais? Será que realmente a gente fez tudo que a gente poderia fazer? Ou a gente ainda pode humanizar esse processo e trazer esse resgate para dentro dos hospitais, né? Principalmente nessa relação mais próxima, mais humana? Acho que é o que pode estar Nossa, faltando aí. maravilha, excelente, fantástico. Meus sentimentos, meus pêsames pelo seu tio. Realmente é uma coisa muito forte, né? Quando a gente perde alguém que a gente curte muito nesse momento. Daniel, para a gente fechar, para um estudante do ensino médio que está lá, faço ou não faço? Quais seriam as dicas que você diria? Olha, se você encarar a enfermagem, é isso que você vai encontrar. Eu acho que quem encara a enfermagem, escolhe a enfermagem hoje, ela tem que ter esse olhar. Ela vai encontrar muitos desafios, né? Eu acredito que o enfermeiro ele tem muito a contribuir para a saúde pública brasileira. Eu falo da política pública porque foi algo que eu sempre fui muito motivado e trabalhei nesses 20 anos. Eu trabalhei 2 anos e meio na Petrobras, mas vinculado ao serviço público. Nunca me desvinculei do serviço público desde que me formei. Trabalhei muito pouco em hospital privado. Trabalhei, para você ter noção, eu trabalhei meio-dia no hospital privado. Pedi conta, falei, minha carteira já foi assinada, me dá aqui. Não quero. E o outro foi 2 meses, porque não cabia, não encaixava a forma em que a saúde, nas minhas escolhas naquele momento ali, não podia ser uma mercadoria, e aí para mim era algo difícil naquele momento enfim, a gente vai amadurecendo essas relações, mas eu acho que o enfermeiro hoje ele tem que ir com esse olhar, de que ele vai encontrar muitos desafios, como ele vai encontrar em qualquer outra profissão, mas eu acho que o grande sentido é o quanto ele pode promover um bem-estar, o quanto ele pode promover o cuidado, o quanto ele pode somar. E essa coisa de que separado, eu acho que a gente tem que deixar de ter esse olhar separado, né? É o olhar enquanto equipe. Então, a integração do teu cuidado, o que você faz, ele é parte de um todo, daquilo que o médico, do que o fisioterapeuta, o fonoaudiólogo, todos os profissionais que estão ali na lida. Então, é você ter esse olhar de que nada está separado, que você não é único e exclusivo, você é parte do processo e parte importante do processo, mas sempre com esse olhar agregador, né? Utilizando a equipe como a melhor forma de poder fazer esse processo de cuidado. Então, as pessoas precisam ter o lugar da não violência, né? Porque eu acredito que o valor da não violência é você poder trabalhar em equipe. Quem não trabalha em equipe, né, acaba trazendo tudo para ele, toda a responsabilidade. Eu acho que é um grande aprendizado. Então, ter esse perfil de trabalhar em equipe e valorizar cada vez mais isso e gostar de pessoas, gostar de gente, das relações, como eu já disse. Eu acho que essas são características fundamentais. E não ter medo. Não ter medo. Qualquer profissão vai dar frio na barriga na hora que derem um canudo para você e falar, agora vai lá você e faz. Qualquer, né? Mas eu acho que é isso, assim, você se dedicar, né, em tudo que você fizer, né, tendo a dedicação, o zelo, eu acho que não tem como dar errado. Maravilha. E se no mais não gostar, meu amor, tu é um ser infinito, vai escolher outra coisa. Desiste, tranca no primeiro período, tranca e vai embora. O primeiro ano é o ano da anatomia, porque, tipo, se você já não se der bem com o cadáver, você já pede para sair ali naquele momento. Ali é o seu momento de prova. Então, no primeiro ano já começa a anatomia, para você já ter, para o formal, para aquele cheirinho de formal quando você chega em casa, que você vai comer aquele bifão. Que não tem sabor nem cheiro. Você não consegue comer, mas tudo depois vai se acostumando. Maravilha, muitíssima gratidão, foi espetacular te entrevistar e você é um profissional maravilhoso, extremamente admirável. Continue assim, que aí nós estaremos em boas mãos na saúde. Gratidão, um prazer, uma honra participar, né? Eu acho que é isso, assim. E também dizer, Sereno, que depois que eu acho que eu já trago isso, mas depois que eu fiz o curso de corpos com você, né? Você foi um super mestre e
da gente ter esse olhar ainda mais, assim, o que nossas mãos podem ser e fazer, né? Com essa intenção de maravilhoso, de curar os Poder corpos. usar essa questão da medicina integrativa e de todas essas práticas integrativas é fantástico, porque, de repente, é o a mais, é o além que a gente pode fazer. Essa mesma questão que você trouxe da aromaterapia nesse momento final, de poder utilizar os óleos essenciais, usar os cristais, é humanizar e trazer isso de um outro patamar, né? É tipo assim, a gente sai desse plano para um outro com facilidade, alegria e glória. Chega de drama, né, não? Vamos fazer isso de uma forma diferente. Assim, e se a gente for pensar o que a gente pode... Uma das características que o enfermeiro precisa ter, ele precisa ser sonhador, né? Eu sempre sonhei que eu ia ser secretário de saúde da minha cidade. E Uau! eu recebi essa proposta. Yes! Recebi essa proposta, estamos na dependência agora dos votos, né? Eu já escrevi o projeto de saúde para candidata a prefeita da minha cidade e o meu sonho, para poder a gente estar fazendo parte de um sonho. Porque você não faz só... Eu não estou ali só integrando o sonho, né, que ela tem em ser prefeita. Claro, claro. Nesse momento, acho que a gente está somando os nossos sonhos e o Instituto de Práticas Integrativas. Que maravilha. Imagina um lugar lindo, onde todas as pessoas poderão fazer uso desse lugar, né, como complementar a todo o tratamento convencional que elas fazem dentro do sistema. Então, espero que, dentro dos próximos 4 anos, você venha à Volta Redonda conhecer o Instituto de Práticas Integrativas. Maravilha, com todo prazer. Irei com e humanização do cuidado. Maravilha. Já pensou que legal vocês se tornarem a referência nacional? Uau, como pode melhorar tudo isso? E, de repente, eu acredito muito nisso, sabe, Daniel? Das pessoas que estão com das melhores das boas intenções, utilizando todas essas ferramentas que estão aí disponíveis e colocando a serviço. Muitas delas não requer tanto conhecimento ou tanta aprovação e tanta complicação. Não, às vezes são coisas que já estão prontas, já estão ali, é só disponibilizar. Falta, talvez, um pouco mais de abertura política, né? Uma visão mais holística para que isso possa perpassar por todos os lugares. E, às vezes, de repente, tem que ter um iniciador, um abridor de portas, sabe assim, ou um escancarador de porteiras. Tem que ser alguém que vai lá e faz, e as pessoas falam, então eu achava que não era possível. Não, foi alguém lá e fez que é possível, então agora todo mundo pode fazer. Eu acho que nesse novo momento que a gente está chegando, ainda mais agora pós-pandemia, a minha percepção e o meu desejo é que mais pessoas possam fazer esse tipo de trabalho, sabe? Cada uma na sua cidade, no seu bairro, que possa fazer essa mudança, porque agora mesmo eu estava lendo uma reportagem que eles falam que após a pandemia nós vamos ter vários transtornos, principalmente psicológicos, mentais. Já tem muita gente desenvolvendo isso. Outro dia uma amiga minha me falou que ela teve que recorrer à filha, que a filha estava com álcool, jogando álcool no ar, na vida, na pele, e ela achava que ela ia ser contaminada. Uma menina jovem, de 19, 20 anos, já apresentando transtornos mentais em relação a isso, de distúrbios mesmo. Excesso de televisão, excesso de coisa negativa, excesso de visão de que alguma coisa, é como se alguém estivesse pegando você e fosse o ar, sabe? Então, é aquele inimigo invisível que, de repente, se torna quase que visível, começa a ter quase que tipo de alucinações. Eu acho que, quando tudo isso passar, nós seremos muito mais requisitados para poder reestruturar ou harmonizar isso. E tendo uma proposta pública, cara, é simplesmente espetacular, maravilhoso. Como pode melhorar ainda mais? Pode melhorar, acho que a gente tem políticas aí que precisam estar mesmo assim, as pessoas militando por essas políticas que estão postas, é como se algo tivesse só no papel. Na verdade, no Brasil está acontecendo muita coisa bonita. Quando a gente vai para os congressos de práticas integrativas, ano passado, ano retrasado, eu pude ser palestrante do Congresso Internacional, que foi no Rio de Janeiro, falando sobre espiritualidade e saúde. Então, olha que lugar que nós estamos chegando, né? Todos os cursos de extensão, de pós, que já estão, e de disciplinas optativas que já estão acontecendo nas universidades para discutir essa temática. Então, assim, a gente tem hoje também um momento em que a enfermagem pode se apropriar desse lugar, né? Então, assim, quem é que vai colocar a mão nesse lugar?
Então, quando isso tem a ver com a profissão, a arte do cuidar, né? Então, assim, como que você pode utilizar essas ferramentas das práticas integrativas somada ao teu campo de conhecimento? Isso fica ainda... Olha, eu conheci uma maternidade no Rio de Janeiro, porque eu recebia pessoas do Brasil inteiro lá para a gente poder fazer visitas, e nós fomos visitar essa maternidade em que o parto é conduzido pelos aromas. Uau! E aí eu perguntei, quem implantou isso? A enfermeira-chefe da maternidade fez o curso de aromaterapia e comprava os óleos com o dinheiro dela. Com a aprovação da diretora, ela podia aplicar. Quanto custa um óleo? Quanto custa um antibiótico? Uma caixa de antibiótico. Você está entendendo? Uma caixa de antibiótico dá para uma pessoa. E um vidro de aroma dá para dezenas de pessoas. Então, assim, o que é mais barato? Então, assim, a gente vai esbarrar com essa coisa do interesse econômico, né, do que a saúde, a educação se tornou. Mas se a gente ficar também nesse lugar em que nada vai ser mudado, nós precisamos nos levantar e fazer algo diferente. Eu acho que o tempo está aí, a pandemia veio para mostrar, né, isso, quanto é possível a gente poder fazer algo diferente e cada vez mais solicitando a nossa humanidade, né? Solicitando esse lugar de estarmos juntos e como a gente pode fazer mais juntos. Eu acho que a enfermagem tem a ver com isso, total, sabe? Porque ela é que coloca nesse momento, eu lembro muito dos enfermeiros que foram para o Haiti, na época daquele grande desastre, em que no momento daquele caos, daquelas tendas todas, os enfermeiros, né, da Marinha que foram recrutados para ir, eles foram produzir pipas com as crianças, enquanto no meio do grande caos eles pudessem estar. Então eles estavam cuidando, preservando a criança em ser criança no momento de muita dor. Nossa, que Isso é maravilha. enfermagem. Isso é enfermagem. O que Ok, mais é possível? o que mais é possível. Muitíssimo obrigado, foi uma delícia te entrevistar e sorte na sua eleição. Uau, que prazer! Eu quero ir Uau! na sua Estamos posse. na torcida. Eu quero ir na sua posse. Maravilha, será uma honra. Então tá bom, Serena. Muito obrigado, viu? Um abraço. E sempre que precisar, nós estamos às ordens. Maravilha. Tchau, tchau. Um grande abraço, Um querido. abraço. Tchau, tchau. Um abraço. Eu não estou conseguindo fechar aqui.